A madrugada do dia 1º de setembro de 1939 chegou como qualquer outra. Mas naquele instante, sem aviso formal, sem um sinal de compaixão, os céus da Polônia se abriram em fogo. A Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, deu início à maior guerra da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial acabava de começar, e começou com brutalidade. Com tanques rasgando o solo polonês, aviões bombardeando cidades adormecidas e colunas de soldados marchando sem piedade. Era a estreia do conceito que mudaria para sempre a lógica dos combates. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Um ataque coordenado por terra e ar rápido, preciso, destrutivo. Enquanto a população civil ainda tentava entender o que estava acontecendo, Varsóvia já tremia sob o som das explosões. Mas esse ataque não surgiu do nada. Nos bastidores, meses antes, Hitler e Stalin assinaram um acordo que chocaria o mundo. O Pacto Molotov-Ribbentrop. Um tratado de não agressão entre duas ideologias opostas, o nazismo e o comunismo, que escondia um pacto ainda mais sombrio. A partilha da Polônia e da Europa Oriental. Em segredo, os dois regimes decidiram dividir territórios como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez. Com isso, Hitler garantiu que o leste permaneceria em silêncio enquanto ele atacava o oeste. E Stalin, por sua vez, teve tempo para preparar sua própria expansão. A Polônia foi traída antes mesmo da primeira bomba cair. Nos dias que se seguiram à invasão, o terror se espalhou como pólvora. A França e o Reino Unido, aliados da Polônia, declararam guerra à Alemanha no dia 3 de setembro, mas não agiram de imediato. Uma guerra formal foi iniciada, mas na prática, o que aconteceu nas semanas seguintes foi um silêncio estratégico, conhecido como a Guerra de Mentira. Enquanto os líderes ocidentais hesitavam, milhares de civis poloneses eram massacrados, cidades arrasadas e soldados encurralados. A ofensiva nazista foi impiedosa, mas o que poucos sabiam é que no dia 17 de setembro, a União Soviética também invadiria a Polônia pelo leste, cumprindo sua parte no acordo secreto. O povo polonês foi esmagado entre dois impérios. Não havia escapatória. O país foi dilacerado em menos de um mês. No dia 6 de outubro de 1939, a Polônia já não existia como nação soberana. As cenas eram apocalípticas. Famílias separadas, execuções públicas, sinagogas destruídas, trens lotados de refugiados. Começava ali o ciclo de violência que se espalharia por todo o planeta. A invasão da Polônia não foi apenas um ato de agressão. Foi a faísca que acendeu o incêndio global. E o mais cruel dessa história, o mundo viu sinais disso antes. Hitler havia testado o mundo em 1938, ao anexar a Áustria e tomar os Sudetos, parte da Tchecoslováquia, sob a desculpa de proteger os alemães étnicos. As potências ocidentais, lideradas por Neville Chamberlain, optaram pela diplomacia. Acreditaram ou fingiram acreditar que ceder territórios traria paz. Isso ficou conhecido como a política de apaziguamento. Mas Hitler não queria paz. Ele queria expansão, queria sangue, glória e controle. E usou a hesitação dos líderes ocidentais como um sinal verde. A invasão da Polônia foi a prova definitiva de que os erros da Primeira Guerra não haviam sido aprendidos. O Tratado de Versalhes, que deveria ter evitado um novo conflito, havia gerado ressentimento, radicalismo e fome de vingança. Agora, esse monstro criado nos escombros de 1918 voltava mais forte, mais organizado e mais mortal. E o mundo, mais uma vez, mergulhava na escuridão. Mas esta era apenas a primeira peça do dominó. O que viria depois, as ocupações da Dinamarca, Noruega, França, os bombardeios sobre Londres, o Holocausto e o ataque a Pearl Harbor ainda estava por vir. O que começou com a queda da Polônia se tornaria a maior tragédia já registrada na história humana.
No próximo episódio, vamos acompanhar a expansão meteórica da Alemanha nazista pelos territórios europeus e entender como, em menos de um ano, Hitler quase dominou todo o continente. Mas agora olhe para este momento, para essa invasão, para esse início, porque foi aqui que a paz foi assassinada.